Olá, telespectadores e ouvintes da nossa Rede Alesp. Mais um programa Ideias e Debate. Hoje eu vou falar sobre o projeto de lei 350, de 2020. Está aqui comigo o deputado Vinícius Camarinha, só para, deputado, para falar do projeto, em razão dessa pandemia toda aí, desse novo coronavírus, os deputados estaduais que encaminharam a casa aí centenas de propostas, para ajudar, claro, nas consequências dessa doença aí, mitigar as consequências da doença aqui no Estado. Essa análise e tramitação de cada uma das proposituras demandaria, a gente sabe disso, deputado, tempo, fator que a população aí não dispõe, no caso aí, nesse momento, não está dispondo, E dessa maneira surgiu a ideia desse projetão. Antes de continuar, eu só quero apresentar para o programa que está comigo aqui a jornalista Melissa Araújo, viu, deputado, que vai participar com a gente. Está aí a Melissa no seu vídeo. Voltando ao que eu estava falando, deputado, então nasceu esse projetão que reunisse aí, para reunir aí um conjunto de proposituras, reuniu um conjunto de proposituras, e assim nasceu o projeto. O projeto é histórico, até porque nunca houve uma proposta como essa, escrita com a sugestão de tantos deputados, 65 deputados, dos 94 parlamentares da nossa Casa de Leis. E o que eu quero primeiro, já de cara, deputado, é que o senhor falasse para a gente como é que foi o processo de construção desse projeto, deputado. Bom, primeiro, meus cumprimentos a você, Sérgio, a Melissa, a todos os telespectadores da TV Assembleia. Parabéns a vocês aí pelo programa e pelo canal informativo, sempre dando a oportunidade da gente prestar contas aqui à população. Primeiro que a ideia, ela nasceu da necessidade que todos os parlamentares tinham de colaborar com o projeto, de colaborar com o combate, na verdade, à pandemia. Nós temos na Assembleia de São Paulo, no nosso Parlamento Paulista, 94 deputados, cada um praticamente de uma região, são representantes bem distribuídos pelo estado de São Paulo, de bastante diversidade ideológica, de idades, de pensamentos, e, portanto, muita gente com boas ideias para contribuir no combate à pandemia. E seria praticamente inviável se cada deputado apresentasse um projeto isoladamente. Foi nessa construção que o presidente da Assembleia, deputado Cauê Macris, teve a ideia de nós criarmos uma lei geral de combate ao Covid-19. Ou seja, nós colheríamos as ideias dos deputados e incluiríamos dentro de um único projeto de lei, com diversos capítulos, diversos artigos, que seria praticamente um código de combate à pandemia com diversas leis. Uma lei geral de combate à pandemia, praticamente, dizendo que foi o que nós aprovamos. E aí foi muito interessante, porque tinham muitas propostas também de deputados que defendiam a redução de salários, redução de despesa, e aí nós dividimos o projeto em duas etapas. A primeira etapa, que dizia respeito à redução de despesas do Parlamento de São Paulo, e isso foi uma coisa pioneira no Brasil. A Assembleia deu um grande exemplo, e infelizmente praticamente foi a única Assembleia do Brasil que reduziu o salário dos deputados, reduziu despesas, reduziu o salário de funcionários, fez uma contenção nos gastos públicos. Nós reduzimos 30% dos nossos salários, dando exemplo, e mais do que isso, esse recurso indo para o combate ao coronavírus. Isso nós fizemos já lá atrás, já são quase 3 meses que nós tomamos essas medidas. E na sequência, nós iniciamos a construção de leis relacionadas à saúde, relacionadas ao social, relacionadas ao apoio à atividade econômica. Aí cada deputado deu uma ideia, e eu fui indicado pelo presidente, com o consenso de todos os líderes, para fazer o trabalho de coordenação de tudo isso, captar essas ideias e montar um projeto só, que também foi aprovado agora recentemente com uma participação inédita. São 65 deputados coautor que foram signatários desse projeto. Ele foi aprovado no dia 16 de junho, deputado? E o senhor Exatamente.
o responsável de escrever, foi o relator desse projeto, né? Mas eu queria, a gente estava falando já no começo, até bom a gente mostrar, eu quero ver se eu mostro um vídeo agora, né? Falando do trabalho, né, dos parlamentares, do nosso governador, João Dória, né? Acredito que o vídeo já esteja aí preparado para a gente ver, até para, né, dar sequência no que o senhor começou a falar, né, também da cobertura nossa, né, da Assembleia Legislativa. Então, esse vídeo do governador, ele fala aí do apoio da Assembleia, né, no combate a essa pandemia, inclusive ressaltando aí o gesto de humanidade que todos, né, deputado, todos, enfim, os parlamentares tiveram, né? E a Assembleia tem agido aí com união e celeridade, isso a gente sabe como tem sido os bastidores, né, como a gente tem feito aí, a Assembleia tem feito no geral, né, com união, todos os deputados, né, se unindo para ajudar no combate a essa pandemia. Se o vídeo estiver preparado, eu queria que soltasse o vídeo da fala do nosso governador João Dória. Olá, pessoal da TV Alesp e aos que estão nos acompanhando aqui. Quero fazer um breve balanço das ações no desafio de enfrentar essa pandemia em São Paulo. Em abril, anunciamos no Palácio dos Bandeirantes que a Assembleia Legislativa destinou 325 milhões de reais para o combate ao coronavírus. Uma atitude, uma iniciativa altamente elogiável dos parlamentares da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Esse recurso é proveniente das emendas parlamentares dos 94 deputados e deputadas estaduais. E o dinheiro será utilizado exclusivamente nas ações da saúde no Estado de São Paulo para proteger vidas. É admirável, repito, é absolutamente admirável e elogiável que deputadas e deputados tenham decidido destinar integralmente as suas emendas para a saúde pública dos brasileiros de São Paulo. Aos parlamentares que abriram mão das suas visões partidárias, ideológicas, para, num gesto único de humanidade, de solidariedade, estarem unidos numa mesma causa: salvar vidas em São Paulo. Portanto, está aí, deputado, o vídeo do governador João Dória. Melissa, eu queria... Você tem alguma pergunta ao deputado Vinícius Camarinhas agora, no momento? Oi, Sérgio, oi, deputado, boa tarde a todos. Boa tarde. Deputado, a gente vê pela fala do governador e pelo que o senhor falou, como a Assembleia, como os deputados, cada um deixou a sua ideologia de lado e com um objetivo único, que era o de mitigar os efeitos da pandemia. Eu queria saber, e isso me parece que foi uma atitude muito natural. A impressão que a gente tem aqui, vendo de perto todo o processo, é que isso foi uma atitude muito natural de todos os parlamentares. Todo mundo resolveu ajudar o Estado. E como que essa construção com os colegas parlamentares se deu, uma vez que algumas propostas precisaram ficar de fora do projeto. Colaborando com a fala do governador, não foram só emendas que foram indicadas para a saúde. Esses recursos de 327 milhões são provenientes das economias que nós fizemos com o abatimento do salário, né, a doação dos salários nossos e de outras despesas da casa. Então, essa foi uma grande contribuição que nós fizemos. O grande problema, Melissa, foi nós adaptarmos e incluirmos as ideias dos deputados na realidade jurídica das nossas competências. A Assembleia Legislativa, ela tem uma atribuição muito pequena em relação às atribuições do Congresso Nacional e das câmaras municipais. Eu sempre digo que nós ficamos ensanduichados entre as competências federais e municipais. Ou seja, muitas ideias que nós tínhamos, elas eram consideradas inconstitucionais, não eram atribuições nossas. Nós não tínhamos prerrogativa para isso. Ou era prerrogativa das câmaras, através dos vereadores, ou do Congresso Nacional, através de deputados federais ou senadores. Então, isso reduziu muito a gente conseguir incluir tantas boas ideias que nós tínhamos. Isso, às vezes, até muito mal compreendido. As pessoas falam, poxa, por que vocês não puseram isso no projeto? Por que vocês não puseram
reduzindo tal preço daquilo, ou impondo limites a um setor econômico, ou dando apoio a uma outra atividade econômica. Tudo isso é preciso dizer que nós precisamos respeitar a Constituição do Estado de São Paulo e as nossas limitações. Então, isso gerou uma certa dificuldade, que é a dificuldade do legislativo estadual. A Constituição Federal, no meu entendimento, foi muito ingrata com os legislativos estaduais, né? As atribuições que nós temos são muito restritas. Tudo é praticamente entre Câmara Federal e Câmara de Vereadores, ou muita das outras ações são de iniciativa exclusiva do próprio Poder Executivo, do próprio governador. Mas mesmo assim a gente ainda conseguiu fazer um bom projeto, foram dias de discussão, no bom sentido, de debate, aperfeiçoamento, ouvindo todos os partidos, todos os deputados, muita gente querendo ajudar, e aí era o grande desafio técnico-jurídico da gente viabilizar essas ideias todas num projeto viável, num projeto que seja constitucional, que seja legal, que esteja dentro das nossas atribuições. E deu um bom projeto. Aliás, eu tenho notícia, Bel, não sei se vocês têm outra notícia, podem me informar, mas que eu saiba, é a única Assembleia do Brasil que tem um projeto de lei geral de combate ao Covid-19. São mais de 9 capítulos, são mais de 40 artigos de diversos temas esses que são possíveis da gente legislar. Quantas emendas, deputado, esse projeto recebeu? O projeto 350? Mais de 300. Mais de 300 emendas. Mais de 300. Só perde para a lei de orçamento e a lei de diretrizes orçamentárias. Você veja a importância que o projeto tomou, né? E olha a dificuldade. De 300 emendas, a gente conseguiu aproveitar 40, né? Então, nós estamos falando de quase 15%. Não pela ideia, mas mais pela impossibilidade de nós legislarmos sobre temas que nós não temos competência. E isso é muito difícil a gente passar para as pessoas, porque é um assunto muito técnico, jurídico, legal, constitucional. Então, muito difícil as pessoas, no modo geral, compreender essa dificuldade que o legislativo estadual possui. Por isso que às vezes é até bom, né? Muitas vezes a gente tentar, né, deputado, falar. Eu sei que é muito técnico isso, né? Mas tentar traduzir, né? Procurar, pelo menos, falar numa linguagem mais popular, que muita gente realmente não sabe o que é uma emenda, né? O que ela faz, enfim. E, né? E nisso o senhor tem razão. Só uma... Oi, Mel, pode falar. Como disse o deputado, realmente a nossa Assembleia foi pioneira com relação a esse projeto. É uma iniciativa única na América Latina, foi realmente muito importante e que a gente, na verdade, a gente na TV Alesp, a gente tem muito essa preocupação de ser muito didático com as pessoas, porque do outro lado as pessoas podem ter entendimento ou não do que a gente está fazendo dentro da casa. E é normal um projeto que tem coautoria, né? Um deputado faz o projeto e os outros assinam, mas dessa maneira, com tantas ideias aglutinadas de outros parlamentares, não tem outra iniciativa no país, e foi realmente muito importante, tem sido muito importante aí para mitigar de fato os efeitos da pandemia, porque como o senhor observou no começo, ele é muito mais que um projeto, é um manual, na verdade, é algo muito maior do que, não que um projeto seja pequeno, mas que tem uma conotação mais ampla, né? Equivaleria, né, a quase 40 projetos que seriam aprovados na casa de forma individual. Mas o destaque que eu faço é da ampla participação que a Assembleia teve, ampla participação, a liderança de governo, dialogando muito com o governo também, o próprio Poder Executivo mandando sugestão para poder ajudar, e foi muito bom, acho que nós temos aí boas conquistas que a Assembleia pode dar sua contribuição. Conquistas, eu digo aqui, por exemplo, na área da saúde, né? Uma das dificuldades era, por exemplo, os profissionais de saúde que precisam ainda ficar isolados da sua família, porque trabalham em áreas de risco,
o Estado vai garantir uma hospedagem em hotel para essas pessoas, funcionários públicos da saúde, né? O Estado vai custear para que esse servidor de frente, que já está se sacrificando numa causa nobre, né, que é uma pandemia, uma causa nova, não contamine a sua família, não prejudique. Então, isso foi uma conquista aprovada na Assembleia, né? É uma boa ideia a gente requisitar hospitais, né? Aliás, hotéis e moradias. Da mesma forma, também hospitais, né, se caso haja necessidade de leitos privados, estamos autorizando o Estado, num colapso de saúde pública, adentrar nos hospitais privados, né, mediante indenização, evidentemente, o uso obrigatório de máscaras no Estado como um todo. Hoje já há uma conscientização, mas importante você ter isso regulamentado em lei. A gente viu aquele triste episódio de Santos, né, de uma autoridade que deveria dar exemplo, estava discutindo o decreto, se teria validade ou não. Hoje nós temos uma lei estadual que obriga o uso de máscara, tanto em transporte público. Então nós temos bons avanços na área social, de apoio à cultura, que é um setor que estava com muita dificuldade. A gente conseguiu, através de incentivo fiscal também, dialogar com o Estado, apesar da dificuldade também de legislar. A gente não tinha competência para impor redução ao Estado, nós não podemos fazer isso, mas nós tomamos algumas medidas para facilitar. Então foram boas ações que nós tivemos na aprovação dessa lei. Agora, nós tivemos também uma que primordial, na minha opinião, acredito que na sua e de todos, que é a proteção, né, à violência doméstica, né, deputado? Isso é fato, principalmente na situação que a gente está vivendo, dessa pandemia, né? Esses artigos aí do projeto, eles estão atrelados, né, à vigência do decreto de calamidade. É isso que eu queria saber do senhor, né? Alguns artigos do projeto, eles podem aí, né, ter um período maior de validade, como é o caso aí que eu citei agora, da proteção, né, da violência doméstica para a mulher, enfim. O projeto, Sérgio, ele tem vigência no todo até o fim da pandemia. Então ele tem data para começar e data para se encerrar. Até porque essas medidas são medidas excepcionais relacionadas emergenciais, ao combate ao Covid. Então, por exemplo, o que nós percebemos, infelizmente, o aumento injustificável de quase 30% dos casos de violência doméstica, né? Que é absurdo, um crime covarde contra as mulheres nesse período de quarentena. 30%, é uma coisa muito alta, um número que assusta todos nós. E aí surgiu a ideia do Estado poder ajudar essas mulheres vítimas de violência. Qual é a forma de ajudar? Essa pessoa precisa sair das garras do seu algoz, ela precisa sair de casa, senão ela vai continuar sendo violentada, ofendida, sendo agredida, né? A gente sabe a realidade em muitos lugares do Estado, sobretudo os lugares mais simples, né? Os lugares mais pobres, em que você tem algumas incidências maiores, a pessoa fica sendo violentada o tempo todo, né? Vivendo com o seu agressor. Então a ideia foi de nós ajudarmos as mulheres com um apoio de no mínimo R$300 para que ela pudesse ir para a casa da mãe, do irmão, ou até mesmo arrumar uma hospedagem. Seria uma ajuda, né? De no mínimo R$300, né? O Estado poderia aportar mais. Mas infelizmente nós aprovamos esse artigo, mas o governo ele vetou esse artigo porque não havia previsão de orçamento para essas despesas. Nós lamentamos muito, mas a justificativa técnica foi de que não havia previsão orçamentária para isso. Espero que o governo crie um programa de apoio à proteção da mulher, né? Eu acho que isso está até... A impressão que eu tenho, Sérgio, Melissa, nós não tivemos mais notícias, eu não tive mais informações desses índices, é que esse crime, ele, se Deus quiser, possa estar até diminuindo os índices, né? Acho que
com a volta um pouco à rotina, a flexibilização da quarentena, eu acho que a gente pode ter uma queda nesses índices de violência doméstica. O importante seria zerar, né? Crimes covardes como esse. Sem dúvidas. Zerar, você tem razão. É bom até a Melissa. gente falar, né, deputado, que esses itens que o governo eventualmente vetou, eles podem ser reapresentados conforme a dotação orçamentária, conforme surgir verba, né, e como um programa, como o senhor mencionou. Então, é importante que a gente esclareça para as pessoas, porque, como o senhor falou, às vezes as pessoas não entendem por que parte do projeto foi vetado e se ele, de fato, não vai mais figurar como um item. Então, dá para, num outro momento, ele voltar, né, como um programa apresentado pelo Executivo, né? Mas você sabe, Melissa, que eu estava recordando aqui, o governo do estado lançou um programa que é um aplicativo que a mulher, ao ser agredida ou violentada ou ameaçada, ela aperta como se fosse um botão de emergência e imediatamente a polícia é comunicada e a polícia se dirige ao local em que ela está. Eu não me lembro o nome do programa, mas se vocês... SOS Mulher, deputado. É SOS Mulher, não é? Isso. SOS Mulher é uma boa ferramenta também, acho importante a gente divulgar. É uma boa ferramenta também da mulher poder denunciar, que não é simples também você fazer uma denúncia, a mulher tem muito medo, às vezes é o pai do filho, o pai da filha, né? Então é uma situação muito difícil da mulher fazer um enfrentamento, mas é importante que ela denuncie. Viver sendo agredida, sendo violentada, fere a dignidade humana da pessoa, isso precisa ser imediatamente interrompida, mesmo com as dificuldades que a mulher possa ter. Por isso a proteção do Estado, nesse momento, é importante. A gente pode até lembrar da campanha do CNJ, né, que é o sinal vermelho contra a violência. Você faz um sinalzinho vermelho na sua mão e mostra na farmácia. Que aí então são todas essas ações que acabam ajudando também, né? Deputado, quando a gente fala aí, né, a Melissa falou há pouco, né, eu abri o programa falando disso, de mitigar, né, as consequências aí da pandemia. A gente não está falando, né, só do período que o vírus estiver circulando, né, mas também de quem pode aí, né, deputado, ter sequela de saúde, financeira também. Como o Estado, com a ajuda aí da Assembleia Legislativa, está se preparando, vamos dizer assim, para essa fase? Você sabe, Sérgio, para completar algumas ações que foram tomadas pela Assembleia, outra ação importante que nós tomamos é em relação à transparência dos recursos públicos aplicados no combate à pandemia. Nós aprovamos o artigo 5º, foi sancionado, que obriga o Estado, em sites de fácil acesso à população, publicar todas as despesas relacionadas ao Covid-19. Isso é super importante, porque dá para o Estado a oportunidade de não ser questionado e deixar isso de forma muito transparente, e da população fiscalizar. Saber o quanto está sendo investido, o que está sendo gasto. Isso é super importante. A gente tem visto algumas polêmicas em alguns outros estados, até aqui no nosso estado. Eu tenho certeza que isso é até interesse do próprio governo do estado para que as coisas fiquem esclarecidas. É muito recurso que está sendo concentrado no combate ao Covid-19. Graças a Deus, o sistema público aqui de São Paulo, e aqui é preciso reconhecer o esforço do governo do estado, das prefeituras, de quem está trabalhando sério, nós não entramos no colapso na saúde pública. Nós não tivemos, e nem temos notícias, graças a Deus até hoje, de que uma pessoa faleceu porque não foi atendida por falta de UTI, que não foi atendida por um atendimento médico, faltou um funcionário de saúde, um profissional de saúde para atendê-lo. Isso nós não tivemos no estado de São Paulo. Até porque a estrutura que foi montada foi uma estrutura muito bem preparada para um número até de suporte a mais
do que foi previsto. Tanto é que nós vimos agora alguns hospitais de campanha aqui da capital serem desmobilizados. E isso foi muito bom, muito bom, porque nós agimos com estratégia. Eu até fui um dos primeiros que subi à tribuna, colaborando com uma fala de um deputado português que relatava a situação da Itália e estava preparando o país de Portugal para essa pandemia, pedindo para o Estado já comprar máscara, respirador, porque esses eram os problemas que nós enfrentaríamos, que a Itália estava enfrentando. Então, certamente, Portugal iria enfrentar. Então, a inteligência é nós nos anteciparmos a esses problemas, já que eles eram previsíveis, e preparar esse cenário. Eu fiz essa fala no começo do ano, praticamente em fevereiro, quando nós não tínhamos nenhum caso sequer de Covid-19, para que pudéssemos nos preparar comprando esse equipamento já com antecedência, e acredito que isso, na medida do possível, foi feito. Não foi feito no prazo que eu até gostaria, mas foi feito ainda mais rápido que outros estados, porque depois os produtos, Sérgio, Melissa, ficam inflacionados, nós não encontramos mais os produtos necessários. Você vê aí o preço desses respiradores que a China, que tem a condição de poder fabricá-los em grande escala, estava cobrando do mundo inteiro. Claro que a corrida da procura da oferta era muito maior, a procura era muito maior que a oferta, então o preço foi lá nas nuvens, né? E nem tinha ainda, nós não tínhamos produtos que nós não tínhamos, né? Nós ficamos, você se lembra, um bom tempo você tem máscara, ficamos um bom tempo sem ter álcool em gel nas prateleiras. Máscara, então, hoje ainda se encontra alguma dificuldade, mas ainda já é possível encontrar. Mas há 2 meses era artigo de luxo. Você não encontrava máscara em lugar nenhum. Não encontrava. Eu lembro que eu tinha 2 caixinhas de máscaras aqui, mas eu comprei por conta do filho que eu tive, que nasceu em dezembro e janeiro. Então, aliás, assim, parabéns, aqui ao vivo, eu te dei parabéns lá na Assembleia, parabéns. Muito obrigado, Sérgio, muito obrigado. Mas aí eu era. Muita saúde para ele, muita saúde e paz. Viu, Sérgio? Eu era um privilegiado, Melissa, que eu tinha 2 caixas, cada caixa de 50 máscaras, aqui em casa. Nós já chegamos até a emprestar para algumas pessoas, doamos, né, para algumas pessoas aqui que estavam precisando. Legal. E tal. Mas, então, essa previsibilidade que é muito importante, e o Estado de São Paulo conseguiu, graças a Deus por hora, não ter o colapso da saúde pública. Nós estamos hoje com o estado inteiro, estão sendo distribuídos agora respiradores para o interior. A minha cidade de Marília, por exemplo, recebeu quase 60 respiradores para atender a nossa cidade, a nossa região. O estado adquiriu 3.000 respiradores para fazer esse apoio. Você sabe que o respirador é o único equipamento capaz de salvar vidas, né? Numa fase avançada do Covid-19, os nossos pulmões param de trabalhar, ou se não param de trabalhar, são 50%, 60%, 70% afetados, e esse aparelho é que faz o apoio para a respiração dos pulmões e a ativação do nosso sistema pulmonar como um todo. Falando nisso, até para pegar o gancho, o senhor estava falando aí dos hospitais de campanha, né, deputado? Eu não sei se o senhor já tem essas informações hoje, né? Exatamente desses equipamentos, né, serem utilizados aí, né, enviados, né, para hospitais aí de outros estados, de outros hospitais aqui do estado, melhor dizendo, de São Paulo, deputado, por exemplo. Eles foram desativados e os equipamentos vão para onde? Foram para onde agora, né? Porque eu acho que, não sei se eu não tenho essa informação, não sei se o senhor tem, não sei se todos já foram, né, desativados, os hospitais de campanha, e se esses respiradores eles podem aí ser utilizados, né, em outros hospitais aqui do estado. O que eu tive informação, Sérgio, é que Campinas estaria usando os hospitais de campanhas aqui da capital, estaria ajudando a região metropolitana de Campinas, mas seria uma excelente iniciativa do governo de São Paulo, né? Esse apoio aos outros estados. Nós temos, por exemplo, o Mato Grosso colapsado. O Mato Grosso está totalmente colapsado. 100%
dos leitos de UTI estão ocupados. Campinas também, né? 100%. Eu conversei com a deputada a Bolsonaro, né? E ela me falou isso, que ela é de lá. A Valéria Bolsonaro. Ela falou assim, é 100%, não tem como mais, não tinha como mais. Isso há um tempo atrás, há umas semanas atrás, imagina hoje. O lado positivo é que a 80, 50, 70 quilômetros nós temos a capital e outras cidades do entorno que podem apoiar, né? Então a pessoa certamente não vai falecer por isso. Tem que estar perto, né? O socorro está a menos de 1 hora. Então, se você pensar em Cuiabá, por exemplo, as pessoas estão sendo transferidas para Campo Grande, que é a capital do Mato Grosso do Sul, inclusive de avião. Eu vi uma pessoa que faleceu sendo transportado, aí, nesse caso, infelizmente, foi de ambulância, demorou 12 horas para o paciente chegar. Imagina você viajar 12 horas numa ambulância com falta de ar. A pessoa chegou lá morta, evidentemente que vai ser uma tragédia. Então, eu ainda não tenho informação se o Estado de São Paulo está fazendo. Precisava ter, Sérgio e Melissa, essa regulação sendo feita pelo governo federal, né? O governo federal podia estar fazendo essa estratégia organizacional de onde está sobrando e onde está faltando, né? Com os estados, né? Seria muito mais com a Força Aérea Brasileira trabalhando em conjunto, transportando respiradores, fazendo essa mediação, mas infelizmente a gente não vê esse trabalho em conjunto, infelizmente. Deputado, o senhor é integrante da CPI das quarteirizações, né? E vai ficar aí com o desafio de fazer a relatoria junto com a deputada Janaína sobre justamente a questão da pandemia. E aí eu queria saber qual que é a expectativa do senhor, porque eu imagino que, se a gente for parar para pensar em falar das terceirizações, das quarteirizações do Estado, o volume de contratos é gigantesco. E aí eu queria saber do senhor, qual que é a expectativa que o senhor tem com relação a isso? Por exemplo, a gestão pública, ela é realizada, o serviço público, ela é realizada pelos funcionários públicos, né, concursados ou não, em alguns excepcionalmente, às vezes, comissionados, e a legislação permitiu a terceirização. O Estado pode prestar o serviço público contratando o privado para que ele, mediante algumas regras, preste um serviço também em nome do Estado. E essa é a chamada terceirização, né? Foi feito por um volume muito maior na área da saúde. Hoje o Estado repassa para, exemplo, os exames com o ambulatório médico de especialidades e tantos outros serviços, um volume de 5 bilhões de reais ano. 5 bilhões de reais ano. É um recurso maior que 98% da receita das prefeituras, das 645 prefeituras do estado de São Paulo. É muito recurso. E qual é a grande missão que eu acho nossa da Assembleia? É você ter transparência na aplicação desses recursos que foram para esse terceiro setor. Que boa parte, evidentemente, acredita que está de boa fé trabalhando e prestando o seu serviço. São organizações sociais, sem fins lucrativos, exige toda uma regra para a prestação desse serviço. Mas há uma dificuldade na prestação de contas desses recursos públicos. Como é que está sendo utilizados esses recursos públicos? De que maneira? Né? Estão cumprindo as exigências contratuais? A população está sendo bem atendida? A remuneração desses servidores estão sendo feita de forma adequada? A nepotismo cruzado, a super salários, né? A manobra que façam com que o contrato não seja utilizado de forma legal. Então, tudo isso que precisa ser esclarecido. Então, a CPI foi criada a pedido do deputado Edmir Chedi, e eu agradeço ter sido escolhido junto com a deputada Janaína relator, subrelator que vai apurar
a quarteirização do Covid-19, então você tem a terceirização, que é o Estado passando para um parceiro privado, uma organização social, e essa organização social recontratando um outro prestador de serviço público. Isso não significa que seja ilegal, tá? Isso por si só não é ilegal, você pode fazer isso. Se você, por exemplo, Melissa e Sérgio, tem uma organização social sem fins lucrativos, vocês vão administrar o AME aqui da capital, vocês podem contratar uma equipe de anestesista para trabalhar para vocês. Isso pode ser uma pessoa jurídica. Então vocês recontratam uma outra equipe para trabalhar. Isso é o chamado quarteirização, no nosso entendimento. Então, o que essa quarteirização está fazendo? Está funcionando? Os recursos estão chegando? Então isso quer dizer, deputado, só para cortar um pouquinho o senhor, porque eu sempre ouvi falar da questão da quarteirização, não é legal, é ilegal. Isso não quer dizer necessariamente que a quarteirização seja ilegal. Depende de como ela é feita, é isso? Porque, na verdade, só para que o telespectador entenda melhor. Sim, quando você faz, você participa de um chamamento público, de uma licitação do Estado para prestar o serviço de uma AME, você vence essa licitação com a obrigação de prestar serviço em nome do Estado, mediante alguns requisitos. Exemplo, 1.000 atendimentos mês, com raio-x, com cirurgias, com X números de consultas, e daí por diante. O que você vai fazer dentro dessa tua gestão já é uma atuação relativamente privada. Já é privada. Você, OS, você, organização social, vai gerir e vai prestar o serviço para o Estado, mas você vai fazer as suas contratações conforme o teu melhor interesse para a boa prestação do serviço público. O que nós precisamos saber é se essas contratações elas estão sendo realizadas dentro do preço, sem exagero, sem manobras que criem super salários que extrapolem o teto, algum desvio de recurso público, através de nota fria, ou etc., e tantas outras manobras que existem para o cometimento de algumas ilegalidades. Mas a quarteirização por si só, às vezes parece um termo pejorativo, mas ela precisa ser analisada com cautela, porque ela pode ser legal, ela pode ser uma forma de você prestar o serviço para o Estado, dentro de um contrato que existe com o poder público, para a melhor prestação do serviço público. Até porque a gente fala em terceirização, deputado? Eu me lembro quando começou isso, tudo, e as pessoas já ficam com aquele receio, deputado? Você fala, terceirizar já o trabalho, isso já quer dizer, o nome já diz tudo, terceirização, terceirizar o trabalho do outro numa empresa, ou o que seja. E aí vem a quarteirização, quer dizer, assusta, deputado? Muita gente fica pensando, nossa, mas isso é em cima de uma terceirização, o que pode acontecer? Porque se age também muito de má fé, em relação a essa situação, da quarteirização em cima de uma terceirização, que a terceirização já já mete até um pouco de medo. Vai ser terceirizado os serviços agora, como em vários locais, na própria Assembleia, enfim, isso assusta, Qual é o bom resultado que a terceirização pode trazer para a população? É a agilidade. Como a terceirizada possui regime jurídico de direito privado, eles contratam com a dispensa de licitação. Não há necessidade de você licitar todos os serviços. Isso. Então, você consegue agir com mais rapidez na prestação do serviço público. Por exemplo, quando você tem uma OS, uma entidade parceira nesse critério legal, administrando um hospital, você vai contratar um médico, você contrata de forma privada, não precisa ter um concurso público. Quando você vai contratar um exame, não precisa ter concurso público, você contrata de forma privada. Então, isso é tudo muito rápido. Isso traz uma certa agilidade, mas isso não significa que a entidade tem
liberdade total para fazer o que quiser. Isso que precisa ser devidamente averiguado nos termos do contrato com o Estado. E é isso que a CPI, né, está fazendo. Vai fazer, a partir de agora, exatamente isso. Vai fazer, exatamente. Quer dizer, a CPI, ela tem, né, uma comissão que tem o poder de investir. Tudo bem, não tem o poder de justiça, tudo mais tem o poder de investigar, né? Isso que chama Comissão Parlamentar de Inquérito, que é de investigação sobre tudo isso, tá certo? Melissa. Eu tenho acompanhado os trabalhos da CPI, das quarteirizações, né? Aliás, eu adoro acompanhar a CPI, isso é um lugar de muito aprendizado. Eu acho super enriquecedor para a gente como repórter, como pessoa, como cidadão, eu acho muito enriquecedor. E aí, uma coisa que me chamou muita atenção com relação a essa CPI, dos deputados deixando muito claro, nós não estamos falando das pessoas que trabalham bem. A gente quer que as pessoas que trabalham bem sejam reconhecidas, mas quem não está fazendo o contrato de acordo com o que firmou com o governo, essas sim vão ser investigadas. Então, a seriedade do trabalho é muito grande, né? E é um trabalho, de fato, muito árduo, tanto que o deputado Edmir Chedid fez as subrelatorias, que são todas as subrelatorias com um volume gigantesco de informações, né? Sobre o terceiro setor, a saúde mais relacionada à Covid. Então, quer dizer, é bem árduo esse trabalho e bem para todos os deputados envolvidos no processo aí dessa investigação. Então, eu acho que é interessante a gente esclarecer esse pessoal também. E contribuindo com você, Mel, as quarteirizações, as terceirizações, elas não se dão só na saúde. Vou dar um exemplo para o telespectador, que às vezes não é muito ligado em política, às vezes não é muito ligado em gestão pública, e isso eu acho legal a gente poder esclarecer. Por exemplo, existem terceirizações no esporte, na cultura, em alguns momentos na educação. Vamos dar um exemplo na cultura. Existem espaços culturais que são terceirizados para uma organização social administrar esse espaço. Vamos pegar lá, por exemplo, um teatro. Existe aqui em São Paulo teatros que são terceirizados. Então, essa organização social recebe um X por mês para fazer a gestão desse espaço público, sem fins lucrativos. Então, essa organização social vai contratar o porteiro, vai contratar a segurança, vai contratar a limpeza, vai fazer a gestão do espaço, vai fazer a venda dos bilhetes, etc, etc, etc. Então, esse volume de terceirizações e quarteirizações no Estado é muito grande. É muito grande. Então, essa é a missão nossa, a gente poder saber se o recurso público está sendo bem empregado, se essas quarteirizações estão sendo realizadas e o trabalho está sendo efetivamente entregue à população. E isso, evidentemente, nós, ao fazermos essas investigações, não significa que nós estamos acusando todos. Pelo contrário, a princípio, nós temos a informação de que o bom serviço ele é prestado. Então, a gente precisa escolher para saber, de fato, quem os que estão fazendo o trabalho de forma desonesta. Essa que é a grande missão. Nenhuma forma de nós jogarmos todos na vala comum. Muito pelo contrário, com muito cuidado, esse trabalho será feito. Inclusive, nós vamos ouvir o presidente do Tribunal de Contas, nós vamos ouvir o Ministério Público de Contas, nós vamos fazer um trabalho em conjunto com esses órgãos de fiscalização. O Tribunal de Contas do Estado, e repito, para quem está em casa, às vezes não está ligado nesses assuntos políticos e de gestão pública, o Tribunal de Contas é um tribunal específico apenas para apurar os gastos públicos, gastos dos nossos impostos. E nós queremos saber se o tribunal está fazendo a apuração e a fiscalização dessas OS, se precisam de apoio, quais informações que eles possuem dessas quarteirizações dentro dessas parcerias privadas. Então vai ser um trabalho muito bom, um trabalho de contribuição, e aqueles que estiverem fazendo coisa errada
já ficam antenados, porque nós vamos chegar até eles. A CPI está trabalhando com informações da população, dialogando com a população, né? Então você tem o nosso e-mail, que a população mesmo pode denunciar, informações do Ministério Público. Eu mesmo pedi o compartilhamento de provas e de informações de todas as investigações relacionadas ao objeto da nossa CPI. Então vai ser um bom trabalho, eu acho que vai ser um bom trabalho de contribuição e de cada vez mais o aperfeiçoamento dessas ações no setor de OS, que tem uma contribuição enorme com o Estado de São Paulo e uma grande responsabilidade com a nossa população. Deputado, voltando aqui ao projeto, a gente conversando sobre isso, a ciência, né, a gente sabe, e a medicina, a gente sabe disso, aí estão correndo atrás aí, né, deputado, contra o tempo, né, para a descoberta dessa vacina. Tomara, né, pelo amor de Deus. E a gente espera que isso ocorra ainda, não sei, né, isso aí é o que eu estou falando, esse ano, né. Mas caso, deputado, não ocorra a descoberta dessa vacina, como é que faz? Já existem aí estratégias sendo levantadas, alguma coisa em relação à preparação, né, caso a vacina não ocorra ainda esse ano, deputado? Então, bom tema para a gente falar também, né, Sérgio? O Estado de São Paulo, através do Instituto Butantan, firmou uma parceria com o laboratório chinês. Ontem, uma médica de 27 anos do Hospital das Clínicas foi a primeira a fazer o teste da vacina. Saiu na grande imprensa, né? Ela já recebeu uma dose. Nós vamos ter 9 mil brasileiros que farão o teste dessa vacina. Já é a terceira etapa, é a última etapa, e se tudo ocorrer bem, a vacina portanto, autorizada na produção de grande escala. Pelo que eu tenho ouvido dos especialistas, Sérgio e Melissa, nós não teremos uma vacina antes do primeiro trimestre do ano que vem. Por que isso é uma afirmação do cientista? Porque existem protocolos a serem seguidos. Por mais que se descubra a cura, por mais que se tenha um caminho seguro, isso precisa ser testado exaustivamente para que um erro não se torne uma outra tragédia, né? Imagine você aplicar uma vacina em milhões de pessoas e descobrir depois de 6 meses que essa vacina cria um efeito colateral pior do que o vírus. Então, necessariamente precisa passar por esse período de testagem, por esse período de exames, por esse período de espera. E esse período de espera que é a grande lição que nós temos que realizar. O que eu percebo hoje em dia é que a vida está se voltando ao normal com a flexibilização da atividade econômica, as pessoas estão voltando a se comunicarem, mas com todas aquelas regras que nós estamos cansados de ouvir, distanciamento, 2 metros, máscara, álcool em gel, lavar as mãos. Eu acho que nós vamos ter que viver nessa realidade, Sérgio e Melissa, viver conduzindo a nossa vida nesse formato. Aquela restrição social não mais vai se perdurar por muito tempo, nós vamos começar a flexibilizar, como já começamos, e tomar cuidados agora individuais. Os cuidados sociais estão acabando. Eu digo assim, cuidado social, aquele cuidado de não mais nos encontrarmos, aquilo está saindo de tela e está entrando uma nova regra, é o cuidado próprio. É você tomar o cuidado para não ser infectado e não infectar outra pessoa mediante esses isolamentos de distância, máscara e outros cuidados a mais. É assim que nós vamos ter que viver, é assim que nós vamos ter que nos comunicarmos, né? Claro que aquela pessoa que está doente, que pode ficar em casa, que tem outros cuidados, se puder, melhor ainda, porque vai ter menos chance de ser contaminados. Mas até a vacina, eu tenho visto que esse será o comportamento que nós teremos. Uma vida voltando ao normal, que é aqueles... mas não vai ser nunca mais como era antes, né, deputado? Isso aí é fato. O novo normal, mas vamos viver dessa maneira, né? Com essas ações de cada um poder manter o seu isolamento
entre as pessoas. E o poder público, Sérgio e Melissa, trabalhar numa agenda econômica forte. Eu acho que a agenda de saúde pública, ela foi tomada, pelo menos aqui no estado de São Paulo, como a gente acabou de dizer, né? Eu acho que a lição de casa na saúde pública foi feita. Qual o grande problema agora? É a agenda econômica. Qual o outro grande problema? Os estados são dependentes de impostos. Os estados não possuem a Casa da Moeda como possui o governo federal, que manda rodar o dinheiro, que manda produzir dinheiro, põe dinheiro na economia. A gente viu os programas que o governo federal lançou, muito bem lançados, de apoio à população, R$600, mais R$1.200 para a mãe, o apoio ao setor econômico. Isso tudo é possível porque o governo federal tem a prerrogativa de ter constitucionalmente a Casa da Moeda. Então roda dinheiro. Os estados e os municípios não têm esse instrumento, de rodar dinheiro. Então fazer uma organização administrativa agora, interna, cada estado e município, para ver no que é que pode ajudar a economia local de cada região do nosso país. Eu tenho procurado dialogar com o líder do governo, com o vice-governador, com o governador. Eu acho que o estado de São Paulo vai atravessar esse ano sem colapsar a sua saúde financeira. Então eu acho que os funcionários vão receber salário, nós não vamos ter cortes significativos de serviços públicos, né? A saúde vai continuar tendo seu serviço, a educação tendo seu serviço, mediante os cuidados que precisam ser devidos, e assim consecutivamente. E o governo federal, que eu acho que é o grande timoneiro, Sérgio e Melissa, dessas ações. O governo federal precisa ser o grande timoneiro. A gente viu a reforma tributária, reforma entre aspas, né? Porque são apenas 2 impostos, o PIS e o COFINS, que estão sendo unificados. A gente gostaria de uma reforma mais ampla. Existem na Câmara e no Senado 2 reformas tramitando, uma na Câmara, outra no Senado, que são reformas mais amplas do que essa que o Paulo Guedes mandou, que é uma unificação desses 2 impostos. Então, o governo federal precisa urgentemente agir como ente da federação, responsável pela grande arrecadação do país, né? Lembrando que 60% dos impostos ficam com a União, né? Os outros 25% com o Estado e apenas 15% com os municípios. Então, a União que é a detentora dos recursos públicos. Então, precisa ser distribuído para os estados. Precisa ser repensado, viu, Sérgio? Tudo isso precisa ser repensado. Mas eu estou mais confiante do que ontem. Eu estou mais confiante que a economia não teve todo aqui, claro, muito problema, mas aquela catástrofe que era prevista antes da pandemia, né? Eu acho que não chegou naquela situação tão caótica que alguns anunciavam. Tá? Claro que foi ruim, muita gente ainda passando, vamos passar, mas eu acho que o fundo do poço, o pior já passou. Eu acho que o pior já passou, sinceramente. Tomara, o pior já passou, porque a economia já está voltando, né? A gente já está voltando, então acho que, se Deus quiser, sairemos logo. Entrar nos eixos, né? Deputado, você quer falar alguma coisa? Que a gente já está chegando quase ao final do programa. Quero falar que vale destacar também o empenho de todos os deputados. Não porque a gente trabalha, não é isso, mas porque, de fato, a Assembleia é a Assembleia mais importante da América Latina e várias ações foram feitas aí ao longo desse período online. É bom que a gente deixe isso muito claro, os deputados, cada um estavam nas suas localidades, mas o trabalho da Assembleia continuou literalmente de vento em popa. Então, quer dizer, a Assembleia conseguiu dar essa contribuição para o governo do Estado de São Paulo, que também é o mais importante da União, e conseguiu aí que as ações fossem tendo andamento aí ao longo do processo, de todo esse processo que a gente não esperava, e nesse momento a gente está com a casa funcionando, inclusive com as ações e os projetos dos deputados, ou seja, não só voltados para a pandemia, mas como para o funcionamento normal mesmo da casa. Então, eu acho que é válido, muito válido destacar isso, porque é importante para que outras assembleias e câmaras tenham também essa
atitude aí com relação aos seus trabalhos, né? Verdade, Melissa. É isso aí. Deputado, a gente já está chegando ao final do programa. Só para encerrar, existe, eu vou te botar numa fogueira um pouco agora, a possibilidade aí de que outros projetos, deputado, como esse 350, né, reunindo aí proposta de vários parlamentares, elas sejam elaboradas pela casa aí? Há essa possibilidade? Sérgio, claro que havendo necessidade, a Assembleia estará à disposição da população. E eu quero, inclusive, cumprimentar o presidente, todos os líderes, a Assembleia como um todo. Bem lembrado pela Mel, nós não paramos um minuto trabalhando de forma remota, com segurança, poupando as pessoas, os funcionários, os cidadãos que iam até a Assembleia, né, porque não podemos ser um vetor de transmissão, mas a Assembleia não parou nenhum minuto. Nós votamos tudo que chegou do Estado, votamos a redução dos nossos salários, votamos esse projeto de lei geral de combate à pandemia, estamos votando projeto de deputados, diversas áreas de lei da primeira infância, da deputada Marina Elô, patrono da educação do deputado Gil Diniz, o projeto interessante do Rojão, do deputado Bruno Ganem, e tantos outros projetos que nós já votamos na casa, com uma interação com a população, né, sendo a voz do povo, fazendo com que as necessidades da população, nos limites das nossas atribuições, sejam aprovadas aqui no Parlamento de São Paulo. Então eu tenho muito orgulho de saber que a Assembleia está trabalhando, às vezes vem muita informação desencontrada, pessoas de má fé que divulgam coisas sem saber, mas a Assembleia está trabalhando muito e aqui eu quero cumprimentar a todos por essa iniciativa e a TV Assembleia testemunha disso, porque tem acompanhado o nosso trabalho, trabalhando junto conosco. É isso aí, deputado. Eu agradeço muito, né, por você dispor aí do seu tempo, né, para falar com a gente, para fazer esse programa com a gente. Muito obrigado mesmo, a gente fica muito agradecido e muito feliz pela tua participação, né? Você é um deputado, te conheço já há um bom tempo, bastante atuante, sempre foi na Assembleia Legislativa, né, depois que voltou também, né, ao parlamento aqui, continua do mesmo jeito, não mudou nada, né, sempre empenhado. Isso é muito bom para a gente, muito importante. Muito obrigado, Sérgio, muito obrigado. Tá bom? Então, agradecer também a Melissa. Obrigado, Melissa. Parabéns pelo trabalho de vocês. Um grande abraço à sua equipe aí da TV e a todos os telespectadores que estão nos acompanhando. Um grande abraço. Obrigado, deputado. Melissa, obrigado pela tua participação também. Tá Eu bom? que agradeço, Sérgio, a oportunidade de aprender com vocês. Muito obrigada, viu? Imagina. Obrigado, querido. E o programa Ideias e Debates fica por aqui. Você pode aí rever, né, esta edição da nossa programação nas redes sociais, como o canal, né, aí da Rede Alesp no YouTube. Você pode ver o canal no YouTube, né, um programa que a gente fez hoje. Eu espero vocês, então, no próximo programa. Até lá.